O programa Eixo do Mal teve como tema não só, mas também o chumbo do Tribunal Constitucional da nova lei da nacionalidade. Eu no dia de hoje decidi trazer-vos aquilo que Pedro Marcos Lopes disse sobre esta nova lei da nacionalidade, porque para ele é um delírio retirar-se a nacionalidade a alguém que comete um crime, porque estamos a tratar de portugueses de primeira e de segunda, que é uma coisa que eu acho impressionante. Vamos ouvir Pedro Marcos Lopes e vamos fazer uns comentários. Sobre a lei da nacionalidade. No dia também que isto aconteceu, eu disse aqui, enfim, que isto era tão evidentemente inconstitucional, não foi só a absoluta loucura de achar que as pessoas podem perder a nacionalidade. Os portugueses de primeira e de segunda é uma coisa tão delirante que eu nem percebo como é que alguém tem o descaramento de pôr. Como as outras também eram. Como é delirante achar que uma pessoa não pode pedir a nacionalidade porque cometeu um crime, infelizmente. Ou a outra, ainda mais delirante, que é ter uma lei retroativa para evitar que as pessoas que tratam dos assuntos estejam muito pressionadas porque conta aquele tempo que ali estava. Aquilo é um disparate completo. Quer dizer, aliás, mas não é um disparate. É um disparate, mas não é um disparate. E porquê? Em primeiro lugar, o governo especializou-se em fazer legislação desnecessária e que abre brechas na comunidade. É típico. Nós tivemos a questão da lei laboral, que é evidentemente uma lei que ninguém queria, ninguém, nem os patrões, nem os empregados, ninguém achava aquilo necessário. Temos a lei da nacionalidade, que ainda é pior. Não havia problema nenhum para resolver. Havia os sefarditas que havia o problema dos sefarditas. Curiosamente nunca ninguém fala dessa nunca parte. Ninguém fala, mas pronto, era este que havia, que era este o único problema que havia em relação à lei da nacionalidade, mas mesmo assim fez-se. Ora bem, e porquê é que se fez? Bem, primeiro faz-se porque, enquanto se faz estas leis, não se trata dos assuntos, por exemplo, como a saúde, que continua a tentar resolver os assuntos, ou outros problemas que possam existir na comunidade. Mas o pior é o intuito do costume, que é agradar aos militantes do Chega e aos votantes do Chega e achar que, se for parecido com o Chega, se tira os votos a esses eleitores. Bom, vários pontos. Em primeiro lugar, ser inconstitucional não é ser imoral. Esse é o primeiro ponto. Há muitas coisas que são inconstitucionais em Portugal que não são inconstitucionais nos países nórdicos, que são aplicadas nos países nórdicos, e os países nórdicos têm melhores condições de vida, têm uma segurança, nem todos, mas têm uma segurança melhor. Falo de nem todos porque há países que têm uma situação de segurança bastante decadente, mas isso também tem razões bastante atuais de ser e que eu já falei aqui várias vezes no canal. Agora, inconstitucional não é imoral. Esse é o primeiro ponto. Portanto, há prisão perpétua, por exemplo, que é inconstitucional em Portugal. Há prisão perpétua em vários países da União Europeia, com várias configurações, é verdade. Nem todas as prisões perpétuas são iguais na União Europeia, nem se justificam na lei pelos mesmos motivos, mas há alguma configuração de prisão perpétua na maior parte dos países da União Europeia. Isso é inconstitucional em Portugal. Portanto, a Constituição não é uma vaca sagrada que deva ignorar as circunstâncias, que deva ignorar as mudanças políticas, etc. Sobre a questão da retirada de nacionalidade para quem comete crime, ou impedir-se que alguém que comete um crime adquira a nacionalidade, e dizia Pedro Marcos Lopes, bom, alguém que cometeu um crime, infelizmente, quase como dizendo que alguém, por algum acaso, estava à porta de uma orivesaria e sem querer meteu a mão dentro da caixa registadora, pegou no dinheiro e fugiu também sem querer. Não é sem querer, Pedro Marcos Lopes. Portanto, quem comete um crime não tem correspondência com aquilo que devem ser requisitos para uma nacionalidade decente, evidentemente, e há mesmo portugueses de primeira e de segunda desse ponto de vista em específico, que é, se tirarmos a nacionalidade a um português, retiramos a nacionalidade e deixamos-lo apátrida, o outro pode sempre recorrer à sua outra nacionalidade e voltar para o seu país. Sobre delírios, a França, o Reino Unido, a Dinamarca, a Áustria, a Holanda, a Suécia têm determinadas configurações de retiradas de nacionalidade, porque a nacionalidade é um privilégio, não é um direito. E, portanto, o Pedro Marcos Lopes acha que
A nacionalidade é um direito que quem chega cá, a partir do momento que chegou cá, só porque está cá, de repente tem direito à nacionalidade, mas isso não funciona assim. A nacionalidade é um privilégio que eu admito que possa ser atribuída a quem demonstrar um verdadeiro vínculo com o país e depois de vários anos de presença, e de presença não só legal, como legítima, como decente. Portanto, são as três ao mesmo tempo. Só a legalidade pode não justificar a presença desta pessoa. Há muitas pessoas que estão cá em Portugal legais e que, no meu entender, deveriam voltar ao seu país. E, portanto, não é só uma questão de legalidade, é uma questão de legitimidade e decência na presença. É tudo isto que tem que ser falado. E, portanto, esta ideia de que a nacionalidade era desnecessária mostra bem o mundo em que Pedro Marcos Lopes vive. A lei de estrangeiros era desnecessária, mostra bem que vive num mundo à parte. O novo pacote laboral, por muito que possam haver coisas das quais eu discordo, é evidente que Portugal tem que ter um mercado mais flexível, porque em Portugal é impossível despedir. A justa causa nunca se verifica, se formos honestos sobre o assunto. E, portanto, as pessoas que hoje se queixam, nomeadamente da minha idade e mais novos, que hoje se queixam do pacote laboral, são as mesmas que depois daqui a uns tempos emigram para países onde a legislação laboral é mais flexível. Porquê é que será? Não é? Enfim, vamos ouvir a segunda parte do comentário de Pedro Marcos Lopes e já voltamos. Seria destrunfar o Chega. Está a correr bem. Eu acho que, quer dizer, enfim, não queria fazer, ou não queria traçar, não queria formular opiniões sobre a imbecilidade deste argumento, que não tem resultado em lado nenhum, como aqui também não tem resultado. Mas, enfim, é o que está a acontecer. Ele do Chega, repara uma coisa, ele do Chega não espera outra coisa que não sejam leis para dividir as pessoas, para criar conflitos, para tratar mal, porque apesar da naturalização não ter diretamente a ver com a imigração, também tem um ponto. Aliás, vários estudos apontam que quanto mais naturalização há, mais as pessoas são melhor integradas. Isso é normal. Mas pronto, mas o Governo tem possibilidades de pôr de 6, 8, 10, 12, até 15 anos. Isso não é inconstitucional. Isso nunca seria inconstitucional. Penso que o Reino Unido está a debater 20. Não é o que acontece. Não é o que acontece. Só depois de morrer. Não é o que... Não, mas isso tem a ver... Tem outros Pedro, tipo de para Para terminar. Adivinha quem é que está à frente? É o Farage. Mas é o Labour que está a fazer as leis, está a correr bem. Eu não espero, lá está, eu vou repetir, não espero nada de especial do Chega. Eu espero do Chega populismo, espero do Chega atitudes para dividir as pessoas, para criar ódio, para insultar os imigrantes, para não deixar... Isso eu espero. O que eu não espero e não desejo é que um partido sério como o PSD entre neste jogo. Isso é que é inverter muito completamente bem o sentido. E mais, ver o ministro, que é o campeão anti-imigração, o homem contra a imigração, o homem... que é assim uma espécie de braço armado do Chega no governo, é o Dr. Leitão Amaro, a dizer, não senhor, ainda vamos avançar outra vez com isto. Tem graça que estes comentários não são feitos quando o governo defende um modelo de saúde caduco que não funciona. Ninguém diz que a Ministra da Saúde é o braço armado do Partido Socialista. Tem graça que isso às vezes aconteça, mas enfim. E portanto, a questão de Pedro Marcos Lopes dizer, bom, mas fala-se destes temas para não se resolver nada. Sobre a saúde podem lá pôr o feiticeiro dose. Com este modelo não vamos a lado nenhum. Com a ideia de que o Serviço Nacional de Saúde vai fornecer bons serviços a toda a população sem qualquer tipo de envolvência do privado, podem esquecer isto. Este modelo é para mudar, é para privatizar muitas das circunstâncias, é para se permitir que as pessoas façam escolhas de saúde. Não há Serviço Nacional de Saúde, não temos que estar à espera 2 anos, 3 anos por uma cirurgia. O privado tem mesmo que ser envolvido. Investimento no Serviço Nacional de Saúde não tem correspondido a melhorias nos serviços, desde logo porque o investimento, acho que nos últimos 10 anos, aumentou 70%. E, portanto, vocês viram uma melhoria de se aplicarem estes 70% de aumento no orçamento do Serviço Nacional de Saúde? Não viram. Evidentemente que não viram, porque não correspondeu a nada. A maior parte das pessoas continua a ser médico de família, não tem consultas rápidas, precisa de ir ao hospital, espera lá 15 horas, 16 horas, como acontece no Amadora Sintra, e portanto, isto é uma brincadeira de todo o tamanho. Podem lá pôr o feiticeiro dose, não interessa quem é que lá põe, o modelo está caduco, tem que ser alterado, os privados têm que ser envolvidos neste processo, e portanto, é um bocadinho isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA aí na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo.
Até à próxima.